se você tivesse aí mamão e manga, existe alguma diferença entre o suco de manga com mamão e o suco de mamão com manga? Não existe. Então, ó, nesse caso aí você tem uma combinação, tá certo? No arranjo ele diz que AB e CA ou I e BA são diferentes. Então por isso que eu tomo aqui com dois números diferentes, tenho 12 arranjos. Quando eu digo que AB e BA são iguais, estou me referindo ao suco mamão e manga, manga, mamão, eu passo a ter combinações. Aí você sempre vai fazer essa pergunta, faz alguma diferença? Se fizer, é arranjo, se não fizer, é combinação. Como você definiu os dois? Olha, o arranjo ele é dado por essa relação ANP, fatorial de N, fatorial de N menos P. Quando eu venho para a combinação de N, P a P, eu vou ter o quê? Fatorial de N, fatorial de P, N menos P, fatorial. Então, isso é que vai, esse fatorial de P aqui é que vai me dar a diferença entre a combinação e o arranjo. Certo? Então, quando a gente lê arranjo de N, P a P, N quer dizer o quê? O conjunto do universo, o conjunto de todos os termos. E o P? O P é o tipo do agrupamento que eu quero ter. Se eu tivesse 2, 3, 4, 5, 6 e perguntasse, com esses números aqui, quantos números eu posso formar utilizando 3 algarismos? Quanto número de 3 algarismos eu posso ter? Então aqui eu vou ter o quê? O arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, que vai me dar o quê? O fatorial de 5, que é o valor de N, sobre 5 menos 3, que é o fatorial de N menos P, então P aqui corresponde a 3. Então o que é que eu passo a ter? Fatorial de 5 sobre o fatorial de 2. Fatorial de 5, como é que eu posso escrever? 5 vezes 4 vezes 3 vezes fatorial de 2 sobre o fatorial de 2. Quando eu cortar aqui, eu vou ter 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então, ó, com esses 5 números aqui, eu posso formar 60 números usando 3 algarismos. Esse é o arranjo. Uma coisa que você pode diferenciar também, quando trabalhar com arranjo e combinação, geralmente, eu não vou dizer que é sempre, mas geralmente, os problemas de arranjo envolvem números, os problemas de combinação envolvem pessoas. Geralmente, não é sempre. Ora, se eu disser, numa eleição de um grêmio de uma escola, eu tenho 5 candidatos a presidente, 2 candidatos a secretário. Certo? De quantas maneiras eu posso escolher um presidente e um secretário? Então teria o quê? Combinação de 5, 1 a 1, vezes a combinação de 2, 1 a 1. Certo? Então, quando eu venho para a combinação, eu vou ter fatorial de N sobre fatorial de P e N menos P fatorial, vezes a combinação de fatorial de N, fatorial de P, N menos P fatorial. Então eu vou ter fatorial de 5 sobre fatorial de 4, vezes o fatorial de 2 sobre o fatorial de 1. 5 vezes 4 fatorial sobre fatorial de 4, vezes 2 fatorial, posso colocar 2 vezes 1 fatorial sobre fatorial de 1. 4 com 4, 1 com 1,
eu vou ter o quê? 20 vezes 2, eu vou ter aqui 40 maneiras de escolher essa chapa. Um outro problema, vamos trabalhar com outro problema aqui envolvendo a combinação. Vamos supor que na escola você tem 8 atletas para formar um time de futsal. Tá certo? De quantas maneiras eu posso formar essa equipe de futsal? Olha, se você lembrar bem, o time de futsal ele tem 4 jogadores que jogam, que a gente chama na linha, e mais um goleiro. Então eu teria o quê? Uma combinação de 8, 5A a 5. Que seria o quê? Fatorial de 8, fatorial de 5, fatorial de 3. Que era 8 menos 5, 3. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes fatorial de 5. Sobre o fatorial de 5, fatorial de 3 é 6. Vai ficar 3 vezes 2, 6. Posso cortar? Posso cortar. Vai ficar o quê? Eu posso formar aqui 56 times de futsal com esses 8 jogadores, tá certo? Para formar esse time. O que é que vai acontecer? Vamos supor outra coisa, uma outra pergunta dentro da mesma questão. Se um deles é goleiro, quantas equipes eu posso formar a partir de agora? Olha, se um deles é goleiro, então só vou ter 7 jogadores para colocar ele na linha. Um é fixo, um é o goleiro. Esses 7 vão jogar na linha. Então já vou ter o quê? Combinação de 7, 4 a 4. Se o time de futsal é formado por 5 jogadores, se um deles já vai ficar no gol, então só vou ter 4. Se eu tinha 8, um deles está no gol, então eu vou ter 7. Fatorial de 7 sobre o fatorial de 4, que vai dar o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre... Sim, aqui voltando eu vou ter fatorial de 4 e 7 menos 4 fatorial. Então vai ficar fatorial de 4 vezes fatorial de 3. Posso cortar aqui. Fatorial de 3 é igual a 6. Então eu vou ter agora, eu posso formar um total de 7 vezes 5, 35 equipes de futsal. Veja que a mudança de acordo com a pergunta, você modifica a sua quantidade de termos, certo? Então, volta a lembrar, geralmente os problemas de arranjo, eles envolvem números. Geralmente os problemas de combinação envolvem pessoas. Faça a pergunta, tem alguma diferença? Tem. Se tiver, é arranjo. Se não tiver, é combinação. Lembra sempre dessa questão do suco. Lembrou do suco? Você vai lembrar se é combinação ou se é arranjo. O outro assunto dentro de combinatória são as permutações. Quando fala em permutação, a gente já fala em troca. O que eu quero em relação a isso é o quê? Geralmente tem pessoas que são viciadas em jogo, principalmente jogo de bicho. Aí elas dizem o quê? Eita, eu vi a placa de um carro, eu vou jogar essa milhar. Aí vai lá na banquinha, aí diz, ó, eu quero essa milhar aqui invertida, certo? Do primeiro ao quinto invertida. E geralmente a pessoa que passa o jogo do bicho, ela não conhece, certo? O que está fazendo, está trabalhando com combinatória, mas não conhece. E ela faz aquele jogo, dá o valor e trabalhando com combinatória sem saber que está trabalhando com isso. Então vamos supor, a placa do meu carro, 1, 2, 3, 4.
Aí eu fui lá jogar. Aí eu digo o quê? Eu quero jogar essa milhar invertida, do primeiro ao quinto. Olha, invertida, se eu tenho 4 números, eu vou ter uma permutação de 4. Na permutação, eu tenho permutação de n elementos, ela é dada por essa relação. Permutação de n é igual ao fatorial de n. Então, ó, se eu tenho 4, permutação de 4 vai ficar fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Olha, aquela placa de carro que eu vi formada por 4 números dá um total de 24. Se era uma milhar, ela dá 24 milhares. Quando eu digo do primeiro ao quinto, então o jogo do bicho ele vai até o quinto prêmio. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Olha, se essa milhar pode dar em qualquer dessas colocações aqui para que eu ganhe, então eu vou multiplicar 5 vezes 24, 120. Então, se eu quero jogar essa milhar invertida a R$1, então eu vou ter o quê? Vou pagar para eles 120 reais. Tá certo? Porque vai haver uma troca aqui. Voltando à questão de combinação, tem uma coisa bem simples que vocês mexem muito com elas, que são aqueles bingos que a gente faz na escola, ou aqueles bingos que tem na rua. Aqueles bingos que a gente faz na escola, eles têm a cartelazinha, né? Ela é formada por 25 números. De um total de 75, ela tem 25. Existe aquele outro tipo de cartela, que ela é retangular, e ela é formada por 15 números. Só que esse bingo aqui ele tem 90 números, 90 para uma cartela de 15. Aí você diz, aquilo ali é feito aleatório? Não, aquilo ali é feito utilizando a análise combinatória, tá certo? Então, na primeira, ó, quantas cartelas eu posso formar para um bingozinho comum? Cartelas, bingo de 75 números com cartela com 25. Você vai ter aqui uma combinação de 75 para 25. Aqui eu vou ter uma combinação de 90 para 15. Então, não é aleatório. Aquelas cartelas elas não são aleatórias. Elas trazem essa relação. Tá certo? E quantas cartelas eu posso formar aqui? Quantas cartelas eu posso formar aqui? Não vou calcular porque a gente vai perder tempo aí fazendo esse cálculo. Vamos voltar para a permutação. Tem que ter o cuidado com as questões de permutação. Por quê? Existe uma coisa dentro de permutação que é chamado de anagrama. O anagramas. Anagramas que a gente, o entender da gente dentro de matemática é dizer, são aquelas que têm palavras que têm sentido ou que não têm sentido. Então, se eu pegar a palavra café e pergunto quantos anagramas eu posso formar com a palavra café? Como são 4 letras diferentes, permutação de 4, fatorial de 4, dá um total de 24. Mas vamos ver outra coisa aqui. A palavra vestibular. Vestibular é uma palavra formada com 3, 6, 9, 10 letras. 10 letras. Se eu fizesse a pergunta, quantos anagramas eu posso formar com a palavra vestibular? Eu teria permutação de 10, que é igual a um fatorial de 10. Não vou calcular também. Tá certo? Mas vamos dentro disso aqui. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra vestibular em que VES apareçam sempre juntas? Olha, se VES vai aparecer juntas, eu tinha 10 letras. O VES vai funcionar como uma letra só.
Tá certo? Então o que é que vai acontecer aqui? Se ela vai funcionar como uma letra só, então no lugar de ter 10, eu passo a ter 7. Né? 7 letras restantes. Como essa aqui corresponde a uma só, eu vou ter aqui uma permutação de 8, que é igual a um fatorial de 8. Se eu mudar a pergunta, quantos anagramas eu posso formar com a palavra vestibular em que V e S apareçam juntas? Olha, se eu falar juntas, nessa ordem, ou juntas, vai dar um sentido diferente à resolução da questão. Quando eu disse aqui V e S apareçam juntas, eu pulei para permutação de 8. Se eu disser V e S apareçam sempre juntas e nessa ordem, permutação de 8, fatorial de 8, sempre juntas, então já passaria a ter o quê? Permutação de 3 vezes a permutação de 8. Por quê? O VS ele pode trocar de lugar, então eu vou permutar aqui 3 letras, e como esse VS pode aparecer em qualquer lugar, então eu vou ter sempre ele mudando de lugar. Nesse caso eu vou ter a permutação de 3, fatorial de 3, permutação de 8, fatorial de 8. Então, 3, fatorial de 3 vezes fatorial de 8, então só desenvolver e calcular. Então, volta novamente aqui. VS sempre juntas. Então, o VS vai aparecer juntas, mas trocando de lugar. VS sempre juntas e nessa ordem. Então, nessa ordem elas não vão trocar de lugar. Então, isso aqui vai funcionar como uma letra só. Então, 1 mais 7 dá um total de 8. Se disser juntas e nessa sempre juntas, então nesse caso o VS pode trocar de posição essas 3 letras, permutação de 3, e num total de 7 mais uma que eu vou contar daqui, 8. Permutação de 3 vezes a permutação de 8. A permutação com repetição, veja que eu peguei a palavra vestibular, são 10 letras diferentes. Peguei a palavra café com 4 letras diferentes. Agora se eu pegar a palavra, por exemplo,